Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Dr. Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital. É um prazer tê-lo conosco. Querido presidente Cury, o prazer é meu estar aqui no seu programa, poder falar essa sua audiência, que é sempre muito fiel e muito atenta a esses temas que você traz, e falar sobre esse tema que eu atuo, que é o direito digital, é sempre um prazer. Eu que agradeço o convite. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial? Nós estamos conversando e você falou que se chegar para a inteligência artificial, dizer que você quer um cavalo andando de patinete, ele faz. Faz. Bom, quais são os riscos disso, esquecendo a parte do cavalo e da patinete, para as pessoas, para campanhas políticas, para empresas, para a deslealdade concorrencial em implantar notícias falsas? Como é que é esse cenário? A inteligência artificial é uma nova tecnologia maravilhosa, né? A mais famosa hoje, a mais recente, é a Sora, que foi lançada pela OpenAI, uma empresa que foi famosa por causa do ChatGPT. Muita gente já brincou com o ChatGPT. Acontece que essa tecnologia e outras estão entregando vídeos de excelente qualidade, podendo ser produzidos de maneira muito simplificada. Então qualquer usuário vai poder dar um comando nessa inteligência artificial e entregar um vídeo de até 60 segundos com uma perfeição tremenda. É como se um cavalo estivesse andando de patins. É como se eles colocaram um vídeo de exemplo, como se dois navios estivessem batalhando numa xícara de café. Isso a tecnologia entregou para o usuário. E aí, esta aplicação, essa utilização ilícita, ela preocupa demais. Mesmo a tecnologia sendo boa, ela pode ser utilizada para o ilícito, e aí ela pode ser utilizada em campanhas eleitorais, que o dano é brutal, porque sempre um período eleitoral é muito curto, e quando um vídeo desse cai nas redes sociais, ele viraliza, então poderia ser um candidato agredindo a esposa, um vídeo falso produzido por uma inteligência artificial, e até esse candidato conseguir demonstrar que tudo aquilo era fake, ele já perdeu essa campanha. Isso também vai para o mundo do empreendedorismo, do empresário, porque algumas empresas também podem produzir esses vídeos, esse conteúdo, essas notícias falsas para prejudicar o concorrente. Então nós temos um problema grave de concorrência desleal. O problema é que antigamente a concorrência desleal era feita boca a boca muitas vezes. Sim. Hoje ela pode ser corroborada com vídeo falso e que a maioria das pessoas que receberem vão acreditar. Sim, mas o boca a boca era entre as pessoas em uma reunião. Quando você vai para a inteligência artificial, está falando em milhões de pessoas, planeta fora, sabendo disso. É isso aí, o alcance é maior, a visibilidade muito maior e a perfeição também. O prejuízo também. O prejuízo é tremendo. Bom, e como é que as pessoas se definem disso? É tua área, tua especialidade? Conta aqui pra gente. Qual é o caminho para isso? Primeira coisa, é importante fazer o que estamos fazendo nesse programa. Por isso eu agradeço, inclusive, novamente o convite, porque dar instrução, explicar às pessoas que isso existe, é possível, já é um tipo de educação digital. Claro. Então, aquele indivíduo que recebe hoje um conteúdo na internet e ele já desconfia do conteúdo, ele tem um senso crítico elevado, ele não será enganado de maneira tão facilitada. Então, mesmo que seja um vídeo perfeito, seu, meu, de alguém que ele conheça, ele pode desconfiar. Segunda coisa são os meios legais. Hoje, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, preocupado com as eleições, e também o judiciário em si, tem forçado, com medidas judiciais muito gravosas, as plataformas a realmente tomarem um papel de protagonismo no sentido de procurar os conteúdos ilícitos, remover conteúdos prejudiciais, crimes de ódio, crimes de induzimento ao suicídio, crimes contra empresas e pessoas. E, por enquanto, as redes sociais normalmente são muito omissas. Por isso que o judiciário vem de maneira tão forte. E, inclusive, o legislador tem também tentado mudar o Marco Civil da Internet, outras leis, criar inclusive o PL das fake news, para tentar colocar no arcabouço, que é muito importante, está ainda em debate no Congresso, mas seria uma ferramenta jurídica muito importante para responsabilizar a plataforma e também para eliminar esse conteúdo que é manifestamente ilícito, porque pode ter o telespectador que imagina que estamos falando às vezes de impedir que as pessoas falem. Não tem nada a ver com violar liberdade de expressão, tem a ver com procurar conteúdos manifestamente ilegais e os remover da internet. As pessoas ficam sabendo disso depois do fato.
Aí, qual é o caminho que ele deve seguir? Buscar um advogado, buscar especialistas, qual o caminho que ele pode, porque essa mesma inteligência artificial pode estar sendo utilizada para bloquear contas, enfim, nos fala um pouquinho a respeito. Presidente, todo mundo que está na internet está vulnerável. Em primeiro lugar, porque tudo migra para a internet. Então, hoje, até as transferências bancárias são realizadas pela internet. As suas redes sociais e a sua vida aberta ali. Os dispositivos eletrônicos estão cada vez mais presentes nas nossas residências, com o que chamamos de internet das coisas, IoT, Internet of Things. Isso significa que tudo tem internet, até a geladeira, até o micro-ondas, até a batedeira vai ter internet. E a partir do momento em que tudo está conectado, mais vulneráveis estamos. Então, quando um criminoso invade uma vida de alguém, quando um criminoso ataca, um hacker no caso, ataca essa vítima, coleta dados, tira do ar um site de uma grande empresa, criptografa o e-commerce daquela empresa, invade uma rede social de alguém ou publica um conteúdo que vai prejudicar a imagem e a honra daquela pessoa, o judiciário precisa ser acionado. Porque essa pessoa, se ela só procurar os canais de denúncias das plataformas, ou o SAC, né, o atendimento ao cliente, ela normalmente vai se frustrar. Porque se você pegar as Big Techs, elas não têm um atendimento adequado para receber essas reclamações e demandas. E nem querem. E muitas vezes nem querem resolver. Elas estão preocupadas em fazer com que o usuário se vicie e fique mais tempo online, porque dado é dinheiro para eles. Só que o judiciário tem atuado exatamente para ocupar essa lacuna que é exigida e que acontece quando as plataformas são omissas, para conseguir atender essas vítimas e conseguir, por exemplo, responsabilizar um banco por causa de transferências que ele não fez o bloqueio devidamente, responsabilizar uma plataforma que tem que remover um conteúdo depois de decisão judicial. É um caminho aberto para que essas vítimas, e aí dando passo a passo, preservem as provas. Primeira coisa, preservação das provas é super importante, porque na nossa área a prova ela é muito frágil, ela simplesmente desaparece. Basta um post ser apagado por alguém e não existe mais a prova. Então, preservação das provas em primeiro lugar, e depois é possível sim procurar a polícia, Ministério Público ou um advogado para prestar essa assessoria jurídica. A grande indagação é como que o TSE vem se posicionando. Você deve estar nessa mesa de negociação, nessa interface com o Judiciário. O Judiciário pretende tomar medidas muito fortes numa regulamentação para preservar a liberdade, mas evitar os abusos? Presidente Cori, eu tive o prazer e o privilégio de ser convidado pelo Supremo Tribunal Federal em agosto do ano passado para palestrar num evento sobre segurança cibernética nas Cortes Superiores. E nessa palestra... Parabéns. Muito obrigado. E nessa palestra eu levei exatamente esses exemplos que você cita. Então eu levei exemplos concretos em que processos em tramitação foram invadidos por hackers e modificados. Então uma sentença condenatória foi transformada numa sentença absolutória. Ele simplesmente sumiu com uma condenação. Graças a Deus, não só os autores foram encontrados, mas as pessoas perceberam as alterações. Mas será que nós temos condição, e eu perguntei isso, provoquei o Supremo, nós temos condições de encontrar qualquer alteração em qualquer processo em tramitação no país inteiro? A única forma deles responder essa pergunta é com investimento em cibersegurança e com tecnologia. E isso o Supremo faz muito bem, investiu 10 milhões de reais ano passado só em TI. Inclusive é modelo para os tribunais inferiores. Mas fica muito evidente que isso aconteceu com o Supremo, com o STJ e outros tribunais pelo país inteiro. Nessa palestra eu pude apresentar. A grande reflexão e cobrança é essa, para que, se é possível um hacker invadir um processo no Supremo e emitir uma decisão judicial, não sei se você lembra dessa notícia, de prisão contra o Alexandre de Moraes, o ministro, sendo que foi assinada por ele mesmo, tudo falso, será que nós estamos prontos para um pleito? Será que estamos prontos para uma campanha eleitoral com todos esses arsenais de ataques cibernéticos e produção de conteúdo falso? E a resposta é que o tribunal está preocupado. Então o TSE firmou parceria com todas as plataformas, TikTok, Google, Meta, todas elas toparam e assinaram, inclusive a Telegram demorou bastante, mas também firmou ao final, então nós temos praticamente todas envolvidas. E nós tivemos recentemente resoluções do próprio TSE para regulamentar inteligência artificial,
no uso durante as campanhas, porque isso assusta, como falamos já, Claro. e também a responsabilidade da plataforma, que é o grande debate atualmente. Se a plataforma poderá ser responsabilizada por um conteúdo que não removeu antes da decisão judicial. Por quê? Porque o Marco Civil da Internet, no artigo 19, traz que a plataforma só é corresponsável por um conteúdo se ela descumpre decisão judicial de remoção. E o TSE está tentando fazer com que ela seja responsabilizada antes da decisão judicial, porque ela demora muitas vezes a decisão e o pleito eleitoral é muito curto. Esse é o grande debate hoje. Por enquanto, a meu ver, vigora o Marco Civil da Internet, mas o TSE, pelos ministros, inclusive o Supremo, chancelando, tem tentado criar mais responsabilidade e evitar que, por enquanto, se use inteligência artificial na campanha, porque pode manipular e fere diretamente, sem dúvida nenhuma, a própria democracia e o Estado Democrático de Direito. Existe mecanismo para que as pessoas saibam que é inteligência artificial ou não? Por exemplo, um vídeo desses? Essa pergunta é excelente, porque o mecanismo hoje, se nós formos pensar num vídeo falso, Sim. é a elaboração de um laudo por um perito. Mas esse perito, ele demandaria horas de trabalho para concluir que o vídeo é falso ou não, que o vídeo foi produzido por um humano ou uma inteligência artificial. A questão é que a inteligência entrega 10 vídeos por hora, 15 vídeos por hora, sendo que ele demoraria uma semana para cada vídeo. Então nós não temos no Brasil, se acontecer um avalanche de vídeos falsos, mão de obra suficiente para comprovar que tudo é falso. Então o conteúdo falso estará presente, por isso que a ideia é remover ou suspender a publicação para checar, porque se deixar no ar, isso vai interferir no final no voto e depois a gente vai perceber que a pessoa votou com base numa notícia falsa. Não à toa, isso aconteceu nos Estados Unidos, na eleição Trump versus Hillary, e foi o maior escândalo envolvendo o Facebook até hoje, que é o chamado Cambridge Analytica. Só o Facebook perdeu por causa desse escândalo 16 bilhões de valor de mercado nas suas ações por causa do Cambridge Analytica. Luiz Augusto Durso, nós gostaríamos muito de continuar essa conversa brilhante, mas infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Suas considerações finais, por favor. Só agradecer o convite e dizer a todos que nos acompanham que com informação e desconfiança é possível nós começarmos esse primeiro combate e sem dúvida nenhuma, com o apoio do SIMP, a gente sabe que é possível trazer eleições melhores e mais democráticas. Então, só posso agradecer. Conte conosco sempre. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Clube SIMP Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do SIMP. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil.